Olá, então, conforme o prometido, hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Muitos me perguntam, Ed, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por mais que seja o mesmo alimento que vai desencadear ambos, mas o mecanismo que ocorre, o processo que ocorre no nosso organismo é completamente diferente. E para começar, a gente precisa entender que o leite ele é composto por açúcar, por proteínas e por gorduras, sendo a lactose o açúcar presente neste leite. Então, intolerância à lactose é a mesma coisa que intolerante ao açúcar do leite. Enquanto que a caseína, por exemplo, é a proteína que está ali no leite. Então, são macronutrientes completamente diferentes. Então, o leite tem açúcar, proteína e gordura. Bom, logo, no processo de digestão, né, porque a gente engole a lactose, a gente coloca lá na boca o leite, a gente vai ter a lactose, a gente vai ter a proteína, a gente vai ter a gordura. Mas quando esse leite chega lá no nosso intestino, ele ocorre por mecanismos diferentes. Então, num processo normal, o nosso ilho, ele produz a lactase. O que é a lactase? A lactase é como se fosse uma tesoura que vai cortar essa ligação aqui da lactose. Ou seja, é a enzima que é produzida no ilho que vai ter a função de quebrar essa ligação de glicose e galactose. Então, para essa molécula de açúcar, então, para o açúcar do leite passar para o nosso sangue, ele tem que ser quebrado em duas moléculas pequenas. E ponto. Isso é o normal. Por meio da lactase, que é a enzima que vai fazer esse papel de corte, de quebra. Enquanto que quando eu tomo este leite, tá? E essa proteína do leite chega lá no duodeno, ou seja, lá no início do meu intestino, ele vai chegar nessa forma aqui, ou seja, como se fosse um colar de pérolas todo enrolado, tá? Essa proteína lá no duodeno, por várias enzimas, acontece o processo de ruptura, de quebra, em moléculas menores. Ou seja, então eu vou desenrolar esse colar de pérolas até que se forma o colar de pérolas, né, esticadinho, que seria representado por peptídeo. Até num dado momento que esse peptídeo se rompe, ou seja, como se eu puxasse esse colar de pérolas e ele se transformasse em várias pérolazinhas soltas, ou seja, o aminoácido. Esse é o normal. Então, açúcar e proteína, duas situações completamente diferentes, certo? No caso de intolerância à lactose, ou seja, intolerante ao açúcar do leite, eu não produzo o quê? A lactase, ou seja, aquela tesoura que vai cortar essa ligação. Então, esse açúcar chega inteiro lá no meu intestino grosso. E no intestino grosso eu tenho o quê? Presença de muitas bactérias. E essas bactérias produzem uma fermentação bacteriana, ou seja, elas se multiplicam porque elas adoram açúcar. Com isso, né, você tem a produção de gases, acetato, butirato, propionato, que vão desencadear os sintomas típicos: inchaço na região abdominal, diarreia, gases, tá? Então, esse é o processo da intolerância, ou seja, é quando eu não produzo essa enzima que iria cortar essa ligação da lactose, certo? Já a alergia à proteína do leite de vaca é um mecanismo completamente diferente. É onde vai envolver o nosso sistema imune. O que é o nosso sistema imune? A nossa linha de defesa. É como se ele fosse identificar quando chega esse alimento lá essa proteína lá no nosso intestino, como se o nosso sistema de defesa fosse identificar isso como algo ruim para o nosso corpo. E aí se move toda uma barreira de defesa, ou seja, para evitar esse ataque. Por quê? Lá nessa próxima imagem, a gente consegue ver que lá no nosso intestino, né, que tem
gente tem que usar um pouquinho de imaginação, é como se o intestino fosse uma mangueira, né? A gente abrir essa mangueira e tivesse um monte dessas microvilosidades. E nessas microvilosidades eu tenho uma barreira intestinal, ou seja, que vai me proteger, né? Que vai proteger esse intestino da invasão de, de agressores, digamos assim, por exemplo, vírus, bactérias, tá? Então, ele vai identificar essa proteína como algo completamente ruim e vai montar toda essa linha de defesa, vamos ter várias células ali, e tem a liberação da imunoglobulina A. O que é imunoglobulina? São moléculas de proteína. Ou seja, ela vai identificar aquela proteína do leite, que é igual a ela, como algo ruim, e começa a atacar. Com isso, ela já forma um sinal de alerta. Bom, próxima vez que essa proteína chegar, a gente precisa atacar. Próximo contato de um recém-nascido com o leite, já se começa a liberação de quê? Mediadores inflamatórios. O que são mediadores inflamatórios? Que vão desencadear todos aqueles sintomas que a gente conhece, típicos da alergia, que é vômitos, cólicas, dor abdominal, presença de sangue nas fezes, assadura, chiado no peito, a criança começa a perder peso, não ganha peso. Por quê? Por causa de todo esse mecanismo de defesa, tá? Então, hoje a ideia é que se saiba exatamente essa diferença. Mas não existe, tá? Intolerância à proteína do leite e não existe alergia à lactose. O correto é intolerância, ou seja, eu não tenho a enzima que vai cortar essa ligação, e eu tenho alergia à proteína do leite de vaca. Então, esses são os termos corretos. A diferença, então, tentei mostrar essa imagem aqui, é o que a gente precisa saber. Um é proteína e outro é açúcar. Os sintomas são completamente diferentes. Na alergia, eu tenho uma reação alérgica, como se eu tivesse alergia, por exemplo, a um sabonete. Tá? Então, vai desencadear todos aqueles mecanismos de defesa. Na intolerância à lactose, isso não ocorre. O que é comum? A intolerância é bastante comum em adultos. Por exemplo, ela pode ser secundária, uma doença inflamatória intestinal. Então, ela pode, né, eu posso ser intolerante por um tempo e depois não. Já na alergia, é comum em crianças menores de 3 anos. Então, é bastante comum em recém-nascidos. Então, acredita-se que de 3 a cada 100 crianças acabam desenvolvendo a PLV já no primeiro ano de vida. Tá? Então, essa é outra diferença típica entre as duas. Na alergia, eu não posso de jeito nenhum consumir leite. Eu preciso retirar leites, queijos e iogurte, olhar atentamente os rótulos, né, que não tenham traços para que não ocorra contaminação cruzada. Já na intolerância, é uma dieta isenta de lactose. A pessoa pode tomar leite? Pode. E dependendo do caso, na intolerância, se tem um nível de leite que é tolerável, né? Que não vão desencadear sintomas. Porque o que eu vou utilizar na intolerância? Eu vou utilizar os produtos zero lactose, ou quando se é exposto a um chocolate ou leite, por exemplo, eu posso utilizar a enzima lactase. Feito? Então, essa imagem é o que a gente precisa saber. Essa imagem, né? Tirem print, fotografem e mandem para a mãe, para a prima, para a tia, para uma amiga, que esteja realmente precisando saber da diferença entre as duas situações, ok? Obrigada. E acompanhem, porque em breve estarei lançando o curso completo sobre alergia, intolerâncias alimentares e sensibilidade alimentar.